Boa noite, pessoal. A gente vai dar sequência a mais alguma videoaula aí para vocês, agora falando um pouquinho de entradas analógicas na linguagem ladder. Só que entrada analógica é um assunto que detém muito mais do que uma aula, né? Teria que ter várias sequências. Até se vocês quiserem, a gente pode fazer uma videoaula falando dos transmissores, dos sinais analógicos, mas daí vocês colocam no comentário aí se vocês acharem necessário. A entrada analógica, ela é uma entrada que ela não vai ser 0 e 1, né? Igual uma entrada digital. A gente tem a entrada digital e a entrada analógica. A entrada analógica ela é 0, a digital ela é 0 ou 1. A entrada analógica ela tem uma variação, ela pode ser de 0 a 10 volts, de 0 a 20 miliamperes, que a gente está falando, ou de 4 a 20 miliamperes, certo? Então, é um assunto, não é difícil, mas ele pega e converte esse sinal analógico em sinal digital, porque o nosso CLP ele só entende 0 e 1, ele não entende outros números, ele entende 0 e 1. Então ele vai transformar esse 0 em 1 em algum valor para a gente pra exibir, que é a linguagem digital, né? A linguagem digital é o que o microcontrolador ele entende. Peço desculpa um pouquinho pelo chiado do microfone, eu vou resolver isso daí ainda, tá? Mas espero que esteja dando tudo certo aí para vocês entenderem. Então vamos tentar explicar superficialmente um pouquinho sobre a entrada analógica, certo? Mas peguem um pouquinho cada um de vocês, vai buscar um pouco de informação, tipos de transmissores. Tem um pessoal que já trabalha na área e já conhece, certo? Já viu? Ah, tem um sensor que quando chega em tanto ele aciona uma saída só, então ele é digital. Ah, tem um que fica dando a pressão e me dá um valor de 4 a 20 miliamperes. Ele é analógico. Então, tipo de saída. Tem sensores que eu configuro para trabalhar com saída analógica ou digital, configuro ele. É muito legal. Tem sensores que se comunica num protocolo de redes, tipo em 485, em IO-Link. É legal. Então, o mundo da automação, isso daí vai longe demais. Né? O mundo da automação industrial é muito da hora, é muito legal. Vai muito longe. Então vamos tentar falar um pouquinho. Chega de lero lero, vamos lá. Então eu vou selecionar um CLP aqui. O que eu quero tentar não vai ser, não é tão linguagem ladder, mas é mais mostrando a entrada analógica na linguagem de ladder e um pouquinho no clique 02 da VEG, mas explicando em si. Então aqui que eu tenho um sensor lá, aquele sensor, ele vai me dar o nível de um tanque. Eu tenho um tanque que ele tem lá a capacidade lá de 10 mil litros e eu quero ver esse nível. Eu posso ter um tanque em que ele tem um nível que apareça baixo, médio e alto. Eu coloco três sensores, certo? E nesses sensores vai aparecer para mim ou ele está baixo, ou ele está médio, ou ele está alto. Legal, eu tenho 0 ou 10%, deixa um pouquinho, 50% ou 100%. Mas e se eu quiser saber quantos litros tem realmente? E se eu quero saber de 0 a 100% do volume total? Ou quantos quilos tem lá dentro, descontando o tanque, se é uma célula de carga? E se eu quiser saber um pouquinho mais? Quero saber, ele tem 320 quilos e 600 gramas. Imagina eu pegar um sinal de uma célula de carga, isso daí, tá? Imagina eu pegar um sinal disso daí, transformar em 4 a 20, que é um sinal em milivolts lá, que eu coloco no amplificador e transformo em 4 a 20. Legal, né? Então esse é o sinal analógico. O sinal digital vou saber se está no começo, meio, fim do tanque, ou no tá cheio, né, metade ou vazio. O analógico, eu sei quanto tem realmente, tem 77,6, ou se o meu CLP não suportar esse dado, 0,6, eu tenho 77%, 75%. Mas é melhor que colocar 10 sensores de nível lá de chave e falar que eu tenho 0, 10, 20, 30. Imagina, vai cheio de furo no tanque, né? Então, o que eu quero fazer? Lembra, só para mostrar um pouquinho da entrada analógica. Então é uma entrada que vai variar uma tensão, que é aqui no nosso CLP, ó. Não fiz nenhum programa. Tá vendo aqui que eu tenho no nosso clique 02 alimentação, que é 24 volts desse modelo que eu escolhi, certo? Ele tem a entrada I1, I2, I3, I4, I5 e I6, certo?
E o A1 e A2 é minha entrada analógica, que ele fala aqui para mim, ó. A1 e A2 é para trabalhar com 0 a 10 volts, certo? Então quer dizer que quando eu pego aqui, ó, eu vou colocando aqui, ó, tô colocando um valor aqui, ó. Então quer dizer que chegou a 10 volts, é o limite, é o máximo, ó, tá 9. Eu venho para essa casa daqui, ó, chegou a 9. E venho para essa outra casa aqui, 9,99 volts. Então algum sensor meu, ele mandou de 0 a 10 volts. Eu tenho que trabalhar nessa faixa. E os sensores são fabricados para trabalharem nessa faixa. Eles trabalham nessa faixa aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo para você. Imagine que um nível é super simples, de 0 a 10 volts, que é mais fácil converter. Imagine que um sensor está com 0% de nível. O que teria que mandar o meu tanque aqui na hora que eu tivesse com 0%, tanque vazio, nível? Depois eu vou mostrar uns exemplos para você. Ele tem que mandar o quê? 0 volts. Isso é um sensor ideal, tá? Vou explicar para vocês por quê. Imagine que ele tivesse com 10 volts, que aqui não tem, ele tem o 9,99. Qual o valor que meu tanque está agora? Com 99,99%. Vocês concordam? Fácil, né? Ah, 0%, 0 de nível. 0%. 0 volts, 0 de nível. 10 volts, 100%. Fácil essa conversão. Eu pego o valor e multiplico por 10. Legal. O clique ele te dá um valor pronto, mas também como ele te dá um valor da memória, que vai até 12 bits. Vamos falar assim, ele vai de 0 a 4095, é um valor de unidades que você consegue converter. É um valor que assim, lembra que eu falei que ele não sabe o que é 0 a 10 volts? Ele sabe o que é em números. Ele faz uma conversão de 0 a 100, se você quiser lá. Ele pode pegar o valor, que em outros CLPs ele fala em unidades de engenharia. Ele pega de 0 a 100% e já transforma para você. Imagine, fácil, né? Ele já transforma, alguma coisa dentro do programa já está transformando. Mas ele pode pegar o valor da memória, que é de 0 a 4095, certo? Que é os números, no caso de, se você aprender eletrônica analógica, você vai ver. Então eu tenho lá 12 bits, tenho 2 elevado a 12, entendeu? Se eu tenho 10 bits, eu tenho 2 elevado a 10. 2 elevado a 12 vai dar lá o 4095. O zero conta, zero é um valor. Um exemplo. Então, o que ele... Eu quero, resumindo, para não complicar. Valor de volts, ele não sabe o que é 9,99. O CLP ele sabe o que é um valor enorme lá, que ele transforma em 0 em 1, 0 em 1, e fala, isso equivale a 4095 em unidades. Entendeu? Então, por isso que eu falo que é um pouquinho um assunto meio. Então, ele pega um valor analógico, transforma em digital. O CLP, o seu computador, o seu celular, ele só entende 0 e 1. Ele não, até a imagem ela é digital. Então, ela não entende, ele não entende o que significa 10. Quando você aperta uma tecla lá, a D do seu notebook, ele está mandando um sinal lá que equivale 0, 1, alguma coisa. Tem sempre em 0 e 1, que equivale à tecla D. Entendeu? Então o computador só conhece 0 e 1, certo? Então ele tem um conversor analógico para digital, certo? E pode existir digital para analógico, tá bom? Então vamos lá. Tem teoria? Tem. Então quer dizer que eu quero ler esse valor nosso. Eu vou usar um registrador só para mostrar para vocês uma entrada analógica atuando. Lembra DR, que é o registrador de dados que a gente aprendeu onde eu guardo uma informação? Eu vou usar o DR01 aqui, é só para mostrar onde vai o dado. Mas o que eu quero guardar nessa memória DR01 aí? Eu quero guardar o valor de A. O valor de A é valor analógico. Ele pergunta para mim, eu quero guardar o valor de A 10 bits, A1, que vai ser o valor dele que já vem preparado para a gente trabalhar. O valor de corrente,
certo? Se estiver trabalhando com corrente de 0 a 20 mA, no caso do CLP, ou o valor de 12 bits, entendeu? Que daí vai de 0 a 4095. Eu tenho que trabalhar esses números. 0 equivale a 0 volts. 4095 equivale a 10 volts. Eu trabalho esse número aqui, entendeu? Eu consigo trabalhar ele. Legal, né? Então vamos lá. Ok. Vamos trabalhar com 10 bits para vocês verem só. Então quer dizer que eu já consigo saber o que é uma entrada analógica. Eu já sei que ela tem uma variação. Lembra que eu falei? Ó, que ela tem uma variação de 0 a 10 volts. Ó, se eu colocar aqui em ladder, ó, visualizar aqui, ó, visualizar ferramenta de simulação analógica. Então eu sei que ela tem uma variação, ó, entrada analógica 1, ó. Então ele tem de 0 a 10 volts, né? Olha lá quando eu chegar em 10 volts, ele chega em 999. É, legal. Você entendeu? Ele exibiu 999 para mim. Ele exibiu 999, ele converteu 9.99 em 99, 999. Ele preparou um número para mim. Eu posso trabalhar de outra forma? Posso. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu vou pegar a entrada 01, vou trabalhar agora com 12 bits. Vou dar um OK. Vamos ver como que ela vai exibir aqui, ó, que aqui é uma forma mais fácil da gente trabalhar. Beleza. E eu vou colocar, ó, visualizar ferramenta de simulação analógica. Olha lá, vamos lá. Ó, eu vou subindo o valor analógico, que ele tem uma variação, ele não é mais 0 e 1. Liga uma chave e desliga, ele vai ter uma variação de 0 a 10 volts, ou de 0 a 20 mA. Mas existe CLP que é de 0 a 10 volts, ou de 4 a 20. Olha lá, tô subindo o valor. Tô com 10 volts, 9.99. O que apareceu aqui? 4092. Que agora eu tô trabalhando com 12 bits. Ou como que eu chego nesse 4092 ou 4095, que é o valor certo, que eu não cheguei no caso nos 10 volts. Posso até fazer vídeo aula, vai de vocês pedirem aí, só que daí foge um pouco de CLP, mas é uma teoria de eletrônica digital, é muito legal. Isso daí a gente aprende ou num curso técnico, ou na faculdade. Mas vamos supor, ó, eu tô trabalhando com 12 bits, né? Ele falou pra mim lá. Ó, agora você vai trabalhar com 12 bits. Então é uma linguagem que é uma forma que vai exibir um número que eu consigo trabalhar ele com várias coisas. Com esses 4092 unidades para me fazer. Então eu tenho mais precisão, resolução, que é um assunto que mais futuramente vocês vão entender. Se você fizer 2, porque na entrada analógica ele pode ser 0 ou 1, né? Ou ele é 0 ou ele é 1. Só existem duas formas de um número binário. Binário. Isso se chama álgebra booleana. O nome do canal é Bool Automação por causa disso, de Boolean, em inglês Boolean, álgebra booleana. Então, eu tenho duas formas ou essa entrada pode ser 0, ou ela pode ser 1. Então eu tenho duas formas que ela pode assumir, 0 ou 1. E eu vou elevar a 12, que é o número de bits. 2 elevado a 12 dá 4096. Certo? Ó, pra você ver como que vai complicando o nosso assunto, né? Mas é assim que tem que ser. Tá com dúvida, entrou nessa aula, achou muito louco, não tá entendendo nada? Volta lá pro começo, lá, desde a aula 1 que você vai entender. Eu faço aula de eletrônica digital se precisar também. Então, 4096, que é na verdade 4095, por que 4096 dá o resultado? Mas é 4095, 2 elevado a 12. Porque o zero conta. Na matemática ali ele partiu do 1, mas o 0 conta que 0 não é o desligado, ele desliga o motor e 1 ele liga, então ele conta o 0 também, na digital, certo? Então eu posso exibir em 12 bits, 4095, certo? Mas aqui não chegou a 4095, professor. Ah tá, mas claro, não tá aqui, tem 9.99, é o limite, certo? Então, como que eu vou trabalhar esse número? Ah, tá, um monte de número, é digital, não sei o que lá, agora eu quero saber, chega de teoria, só que é uma teoria importante, tá? Essa é uma teoria importante, que essa você tem que, não é blá blá blá, você tem que aprender. Então, o A1, eu vou colocar 10 bits, um número fácil pra gente trabalhar.
Então vamos lá. Lembra que a gente estava trabalhando com esse número aqui, ó? Olha lá, entrada analógica. Quando ela chegar a 9.99 é que exibe 99, 999. Beleza, meu tanque tá com 999 o quê? Em números, 999. Daí a pessoa vai ver lá no display da IHM, certo? Vamos colocar lá pro cara ver lá, ó, o operador ver. Lembra que a gente guardou no DR01? Eu vou colocar uma na IHM, pro operador não chamar eu para perguntar quanto tem dentro do tanque. Então vamos colocar. Eu quero que ele coloque aqui para mim o DR01, o valor atual. Vamos ver o que vai aparecer lá. Vamos exibir aqui, ó, o valor atual. Tá 0, né? E na hora que tiver 1, 100, 200, 300, beleza, o tanque tá cheio. Ele mandou tanque vazio 0 volts, tanque cheio 10 volts. Na vida real não é assim, você tem que ajustar o valor, tá? Mas é mais ou menos isso. Didaticamente vai ser isso. Ah, tá. O operador vai falar, viu, o tanque tá com 999. Não dá para ele trabalhar com esse valor aí, entendeu? Esse valor aí fica desconhecido para ele, porque ele conhece de 0 a 100%. Então, o que você pode fazer aqui nesse valor? É o valor da entrada analógica que está exibindo uma conversão direta pelo CLP. Certo? Um exemplo. Ele vai 999. Como que eu posso fazer para ele, para ficar mais fácil para ele aqui, para o nosso operador? Lembra da divisão? Vamos fazer aqui, ó. Multiplicação e divisão, né? Aqui, ó. Eu vou alimentar MD, lembra, né? Não assistiu? Volta na primeira aula, vem tudo desde o começo para aprender. Você vai chegar junto aí. Certo, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o DR01. Tá, volta. DR01, ó. Ah, por que DR01? Lembra que eu peguei no registrador de dados DR01 e guardei o valor do A01? Eu guardei lá dentro, eu tenho que guardar num lugar na memória, senão ele fica vagando. Eu guardei dentro do DR01 para me poder trabalhar ele mais para frente ou em qualquer lugar do programa. Então ele está guardado lá, ó. Nesse momento é 0, porque nem tá em RAM, PLC, a entrada digital, a entrada analógica tá 0. Multiplicação e divisão. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o valor 1, eu quero que seja meu DR01. Pronto. Eu quero multiplicar por quanto? Por nada. Eu quero exibir para o operador uma forma que ele saiba que é 99% e não 999. Vamos dividir ele por 10? O que acontece? Vamos só para ver lá. Dividir por 10, certo? E eu vou editar aqui, ó. Aqui embaixo eu vou colocar o valor de DR1 e aqui eu vou colocar o valor de MD. Pode ser o MD ou o valor de... Na verdade eu vou ter que colocar o valor de DR2. Aqui, ó. Cadê aqui, ó? DR. Deixa eu voltar aqui para não virar confusão. O MD ele fez ele pegou o valor de DR1, que é o valor da entrada analógica, e dividiu por 10, certo? Beleza. Agora eu vou colocar outro DR, que eu quero colocar o resultado. O resultado de quem? Da minha multiplicação e da minha divisão. Não é o bloco MD? Lembra que a gente pegou ele? A gente fez isso em outra aula. A vantagem do vídeo é que você pode voltar a qualquer momento. Aí fica... Ah, não entendi. Ó, DR1 já está autorizado. Tem que ser DR2, né? E ele vai pegar o resultado. O que eu quero guardar no registrador DR02? Eu quero guardar o valor de MD01, que é o bloco de multiplicação e divisão 01. Então MD01. Ah, guardei aqui dentro. Pronto, já está na memória. É a memória. Esse DR02 é um espaço na memória do CLP, tá? Fisicamente existe lá um chip lá que é de memória. Lá tem um lugar físico lá. Então quando eu acesso o DR02 eu estou guardando esse valor lá. Certo? DR02. Lembra da IHM? Ela exibe aqui DR01. Vamos colocar aqui embaixo aqui o DR02 para ela exibir o atual? Ó, DR02 atual, igual a gente deixou de cima, né? Só pra gente ver como é que fica.
Recapitulando, eu peguei a entrada analógica e guardei no registrador de dados DR01, dados DR01. Você vê como vai complicando a aula? Não é complicando, vai ficando mais complexa, mas não encare como complexa. Eu tenho até um cuidado para ensinar quando vai avançando, porque ela não está mais complexa, ela está mais avançada. E você tem que estar desde o início, então volta na aula 1. Volta na aula 1 que você consegue. Às vezes o cara chega aqui, olha essa aula e ele desiste, certo? DR01, eu guardei no registrador 01. Que valor que eu guardei? A significa o quê? Entrada analógica, 01. Eu guardei aqui dentro dele, tem que guardar no espaço da memória. Função H é a função de IHM, tem aula também. Por isso que o cara tem que vir avançando nas aulas. Eu quero que exiba o quê? O registrador 1. E depois eu pulei uma linha com o registrador 2, o valor atual. Certo? Que é o DR01, DR02. Beleza? É isso que eu quero que exiba. Daí o que eu peguei? Lembra que o valor aparece 999? É um valor que o operador não conhece. O que eu fiz? Eu peguei o valor DR01 e dividi por 10. Daí o DR02 guardou essa informação da multiplicação, da divisão do MD01. Ele guardou dentro dessa memória. Apenas para a gente poder exibir aqui. Vamos ver se deu certo ou precisa fazer algum ajuste. Ó. Vamos lá. Olha lá, eu tenho o valor de DR01. Quanto que é o DR01? É o valor da entrada analógica. Lembra que eu guardei lá? Quanto que ele vale? 1 volt. Mas o que ele vai exibir? É um sensor de nível, pessoal. É um sensor de nível de um tanque, eu não cheguei a falar. É um sensor de nível, ó, vou zerar aqui, ó. Pessoal, eu estou exibindo um sensor de nível. O valor analógico vai exibir assim dentro do CLP, aqui em cima. E na hora que eu vou preparar o valor, eu vou converter, eu vou fazer uma operação matemática para exibir para o operador. Então, o que ele vai lá, o nível? O cara começou a encher, abriu a válvula, está enchendo o tanque, está enchendo. Está enchendo, está enchendo, está enchendo, está enchendo. Chegou a 9. Chegou a 900 para o CLP, ele vê o 900. E para o operador? Eu coloco 90. Você entendeu? Por que eu coloquei os dois valores aqui para vocês entenderem que a entrada analógica é um pouquinho mais complexa para explicar? Para mim porque eu tenho que explicar de uma forma que vocês entendam. Por isso que eu estou mostrando o 900 e o 90. Porque o 900 é um valor da linguagem do CLP. Ele viu o 900 e você tem que ver 90, certo? Vou dar um exemplo. Beleza, vou sumir com aquele 90 lá. Ó. Lembra da função IHM? Olha lá, não vamos mais exibir que o operador não precisa disso daqui, você precisava para você aprender. Então, beleza, o nível do tanque é... Vamos lá, peraí, aqui, vamos ver se vai ficar legal. Beleza, o nível do tanque tá 0, o cara abriu a válvula, começa a entrar água. Olha lá, nem vou mudar a casa principal, aqui ó, entrou água. Opa, 1%, 2%, 3%. O cara tá enchendo de água lá. Tá entrando água no tanque. Beleza. Você viu? Mas o valor que chega pra mim no CLP não é esse, né? Lembra que eu alterei? Beleza, vou voltar. Vamos deixar um pouquinho mais amigável. Puta, o operador não vai saber o que é aquilo lá. O que é essa porcentagem? Não é nada. O que é a porcentagem? Nível. Eu estou ensinando a entrada analógica, mas sempre tente deixar seu projeto profissional, certo? Nível atual. Opa, volta aqui. Atual. TQ 01. De tanque 01. Certo? Vamos lá? Só para deixar, o operador não vai saber de onde é o nível, né? Você tem que programar para ele aí, você está aprendendo para isso. Nível atual do tanque 01. Vamos lá de novo. O cara está colocando água no tanque, ou um produto lá, leite, sei lá o que for. Vamos lá, está subindo o nível do tanque. É entrada analógica, porque quando o tanque está vazio é 0 volts, quando o tanque está cheio é 100%. Alguém de instrumentação... Você na programação, no startup da linha, você já ajustou.
Olha o nível do tanque 1 subindo. 18, 19, 20, 21. E aquele valor 999 sumiu. Eu não exibi mais para não confundir o operador. Mas o programador tem que saber que existe, né? Então você viu que eu tive que dividir ele? Então, o que eu fiz? Eu dividi esse valor por 10 aqui, ó. Porque a interface homem-máquina, ela tem que exibir o quê? Uma forma que o homem entenda. Ele vai ver o número lá, 4095. O que significa? Ele não sabe. Então você tem que converter esse valor. Você entendeu? O que eu estou mostrando? Que a entrada analógica já não é igual a entrada digital 1 ou 0. Então ela é um pouquinho mais complexa e eu também tenho que explicar de uma forma que vocês entendam. Espero que vocês estejam entendendo. Então ela está aumentando o nível. Então o meu sensor, na hora que ele tiver com ele, como esse sensor, ele trabalha de 0 a 10 volts. Tem sensor que vai trabalhar com corrente de 4 a 20 ou de 0 a 20 mA. Então esse sensor meu, ele está com 5 volts. Meu nível atual do TQ01, que é o tanque 01, que é a tag dele, está com 50%. Certo? Espero que tenha. É complicado, ainda mais quando é online para ensinar, mas espero que tenha entendido. Vamos seguir aqui, ó. Um exemplo para vocês aí verem o que é um sensor de nível. Aqui eu tenho um tanque, peguei essa imagem aqui na internet. Tá vendo esse sensor? Ele fica mergulhado lá no fundo do tanque, certo? Quase pegando aqui, ó. E o que é? Existe um cálculo, faz de conta que esse tanque aqui é 30 metros cúbicos, certo? E esse sensor ele desce como se fosse uma sonda e ele tem uma pressão que exerce nele. Então essa pressão é transformada numa saída. Então quando ele não tem água nenhuma, ele só tem a pressão atmosférica, certo? Um exemplo, vou deixar bem simples para vocês. Então o que ele faz? Imagine que está sem água, ele está 0 volts. Por isso que eu falo, pessoal, querem aula só de sensores, falar disso daí? Coloca nos comentários que a gente faz. Não precisa ficar só em CLP, linguagem de ledger, a gente explica para vocês, porque você tem que agregar valores de hardware, dispositivos de campo real com o nosso CLP e saídas também, são os atuadores, também reais, certo? Então, esse sensor, ele tá 0 lá, nenhum líquido dentro, ele não tem nenhuma pressão. A pessoa está dentro de uma água, ela exerce uma pressão na pessoa água. E nesse sensor ele exerce uma pressão. E quanto mais alto, mais volumoso for, mais pressão tem nesse transdutor de pressão. Ele vai levar essa pressão aqui que ele viu lá, às vezes é milibar, sei lá, e vai transformar em 0 a 10 volts. E quando o tanque estiver vazio, ele está em 0. E quando estiver cheio, é em 10. Vai ser assim? Lógico que não, porque tem o alcance, o range do sensor. Então pode ser que ele vai de 0 a X milibar. Então ele serve para um tanque de tantos litros. Vai ter um cálculo de coluna d'água, de volume que você vai ter que fazer. Então não é simples assim. Eu vou chegar a 100%, vai ter 10 volts. Não, pode ser que ele esteja com 5, ele é superdimensionado, ele dê 5 volts. Aí você ajusta no cálculo do CLP. Às vezes ele encheu o tanque e só deu 1 volt. Cara, tá superdimensionado esse sensor, não serve para você, senão você não tem precisão. Imagine, eu dei um sinalzinho e já dá, então não dá, ele vai colocar, tá com 30%, então ele tem que ser bem preciso, certo? Então é um sensor que ele está vendo o nível pela pressão e ele fica mergulhado dentro do tanque. Legal, né? Então, se vocês quiserem uma aula só disso, nossa, isso aqui é muito legal ensinar isso aqui. E aqui, ó, outro caso. Tá, nível. E se eu quiser ver temperatura? Eu posso ver temperatura. Eu tenho sensores PT100, temperatura. Esse sensor mesmo, ele vai de 0 a 100 graus. Então, ó, pra você ver como isso é fácil. Quando for 0 a 100 graus, ele vai me dar 0 a 10 volts de saída. Tá, beleza. Eu podia trocar isso daqui agora. Vamos diminuir aqui, ó. Eu estou com uma temperatura de 37 graus. Eu mudava aqui daí, ó, na porcentagem. Ele me dá de 0 a 100, ele me transmite 0 a 10 volts. Por isso que eu gosto de fazer um exemplo. A entrada analógica funciona assim, mostrar na prática, é o diferencial do canal. E a aula estende, se deixar a gente fica aqui horas. Então olha aqui, ó. Então ele tem um sinal de 24 volts de alimentação, a saída dele é de 0 a 10 e o range, que é o alcance dele, qual que é a faixa de operação de 0 a 100. Então, se eu tiver com
3,7 volts, com certeza eu estou com 37. Ah, 37 graus agora. Ah, tá, baixou a temperatura, tá baixando. Beleza. Tô com 22, 20, tô com 19. Tô fazendo um controlador de temperatura de um forno, de uma câmera fria, sei lá. 19 graus, mas não vai estar o porcento aqui, certo? Não vai estar o porcento. Não vai ser isso. Você pode escrever graus aqui na frente, certo? É só um exemplo, certo? Então isso é coisa de edição. Você vai lá e muda aí, certo? Você entendeu? Ah, tá, só nível. Não, tudo que trabalhar com sinal analógico, beleza? Outro exemplo, isso aqui é um sensor que eu peguei para vocês verem, ultrassônico. Cara, eu já trabalhei com tudo isso daí, ultrassônico, sensor de temperatura, sensor de pressão. Ele é a pressão, transmissor de pressão, na verdade. Ele é um transmissor, ele vai transmitir a pressão e a pressão vai ser definida conforme o volume do tanque. Então o que acontece aqui? É um sensor ultrassônico, ele fica emitindo ondas aqui. Na hora que essas ondas retornam, ele sabe o quanto tem de nível. Porque se tiver vazio, a onda vai e volta, vai voltar uma quantidade. Se tiver na metade, ela vai e volta uma de quantidade diferente. Não vai ser a mesma como se ele tivesse vazio. Então ele fica numa frequência mandando ondas, certo? É sensor ultrassônico. E dele sabe quanto tem nesse tanque. Imagine. Ah, eu quero trabalhar com 10% no mínimo, é o zero meu. E quando eu tiver com 80%, ele é 100%. Eu não vou fazer o tanque transbordar para falar para mim que tá com 100%. Eu posso definir que aqui, ó, tá vendo que a entrada de líquido aqui? Posso definir que aqui, nesse momento, ele é 100%. E eu posso definir que ele fique sempre um resto, ou sec, ranque tudo, o líquido também, certo? Daí que tem ó, o range do tanque, o que é o range menos a distância, que é para mim algumas coisas que ele está explicando, a distância medida do próprio sensor, o que ele mede, e uma distância de bloqueio aqui, ó, que é um ponto cego do sensor. Isso é assunto do sensor, que é outro mundo que entra. Então, pode ser que esse sensor que é ultrassônico, então ele quer dizer que ele não tem mais a pressão. Então ele não tem contato nenhum. E o que que acontece? Ele pega para mim e manda assim, ó, eu estou aqui agora nesse exato momento com 40%, com 40% aqui nesse level aqui, ó, nesse nível. Estou com 40%, dele manda para você o que lá? 4 volts. Certo? Vocês estão trabalhando. Então ele manda 4 volts. Lá. Nível do tanque lá, de novo. Olha lá. 41, 42%. Então ele tá igual tá nessa imagem aqui, ó. Ele tá com 40. Por quê? Ah, mas tem mais espaço aqui, professor. Não, aqui é a entrada de água aqui, de água, se for água. Aqui, ó. Então 100% tem que ser aqui, não bem em cima, né? Até porque eu tenho o ponto cego. Isso aqui é o ponto cego do sensor. Entendeu? Então, eu quero colocar exemplos para vocês ficarem entenderem. Então, analógica e digital tem diferença. Então, uma entrada analógica é a entrada que vai ter uma variação conforme a grandeza. Ou é uma pressão, ou ele está vendo um nível de um líquido pela pressão, ou é um valor que é convertido que é de um sensor ultrassônico, certo? Então, existem várias formas. Ou uma temperatura que é convertida, porque a temperatura em si existe uma entrada, até no CLP existe expansão, a entrada AT. A temperatura, quando você vai medir por um termopar, para quem aí conhece, ela vem em milivolts. Então é o termopar, que é? São dois tipos de metais diferentes, que dá uma diferença de potencial e gera uma tensão em milivolts, certo? Então essa tensão em milivolts ela é amplificada, convertida num outro sinal. E o PT100, o que ele faz? Ele vai mandar o sinal para você de 0 a 10, 4 a 20, prontinho para você trabalhar, certo? Então você pega uma temperatura, igual eu falei, eu poderia substituir o sensor, o PT100 lá de 0 a 100 aqui, ó. Ah, 0 a 100 volts. Eu coloquei aqui na entrada analógica. Olha, ele está mandando 42, estou com 42 graus. Ah, tá. Existe sensor que ele está ajustado para 0 a 400. Até valores negativos. Ele foi ajustado para trabalhar com isso. Ele tem um conversor analógico digital. Então, é um conversor de ajuste de sinal. Então, o que que acontece? Então, meu forno está trabalhando, minha temperatura ambiente está com 42, está alta, preciso baixar. O meu forno estaria com 420, se fosse de 0 a 500. Imagine
um PT100 trabalhando com isso daí. Então depende do PT100. O exemplo que eu dei foi 0 a 10 para 0 a 100 para ficar mais fácil. Então todo mundo entendeu o que é entrada analógica? A entrada analógica está aqui, ó. Ah, tem a I2 também, posso trabalhar com ela. Então meu, tá, chegou a 100%. Agora vamos trabalhar aqui, ó. Deixar no 9 aqui. Ah, mas beleza, entrada analógica, professor, a aula vai longe. Beleza, tô com 99%. O que eu vou fazer? Fecha a válvula? Não, 99% é muita coisa, a não ser que eu dê ajuste o tanque. Vai, com 90% eu defini que parasse. Daí eu vou lá, uso um comparador, lembra do G que a gente falou? Uso o comparador. Quando o valor de DR1, lembra lá, o DR2, né? Está convertendo, né? Na verdade, o DR2 for, lembra que tem uma função exatamente igual, ó, quando o DR2 for igual a 80, não vou fazer, pessoal, só estou dando um exemplo aqui para vocês saberem aonde chega, senão nossa aula nunca para. Aqui, ó, o nosso G1, ele desliga a válvula de alimentação de água. Então o que ele vai fazer? A minha válvula é a Q1. Aqui, ó, Q. E esse contato aqui é NF. Um exemplo. Então quando o valor DR02, certo? Que é aqui, ó. O DR02 foi igual a 80 de valor, que é 80% do nível do tanque, ele manda abrir a válvula. Então ele fala, para de alimentar meu tanque, que ele já está com 80%, que é um valor que eu defini. Entendeu? Lembra? Comparadores, que é o G, tem aula também. É que se eu for colocando ideias aqui, a gente não para nunca a aula. Então, mas o que eu quero ensinar? Entrada analógica. A parte boa de você gravar um vídeo, de você fazer um vídeo e a pessoa aí que vai aprender do outro lado é o que? Vai lá, volta o vídeo, vê, não entendi, volta, faz de novo, esse é legal. Numa aula mesmo ali, você tem que esperar um fazer, outro fazer. Aqui você tem essa chance, essa mordomia aí, beleza? Espero que tenham entendido, certo? O exemplo é muito legal, né? É muito legal mesmo. E o que acontece? O que a gente quer fazer para vocês aqui? A gente quer pegar a teoria e tentar colocar um exemplo. Espero que vocês estejam gostando. Não esquece de curtir o canal, curte o vídeo, coloca a ativação do canal para vocês receberem os novos vídeos. Compartilha com o pessoal. Quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês compartilham, mais relevante fica o vídeo, mais ele é exibido para outras pessoas que precisam, que estão pesquisando aquele assunto, certo? O robozinho do YouTube aí faz isso, certo? Então, agradecido aí a todos vocês aí pela parceria aí, vários comentários pedindo. Analógica é um assunto que não para por aí, porque tem vários sensores que trabalham de várias formas, existem conversões. Eu coloquei um valor bem simples para vocês aqui, para trabalhar com valor pronto já, porque se vocês quiserem, só para vocês terem uma ideia, vou ser bem breve aqui, ó. Se eu quisesse trabalhar com um valor analógico de 12 bits, ele não estaria de 0 a 999, ele estaria de 0 a 495. Também não é difícil, você ia dividir ele por 100 e ia dar o valor que você quer, entendeu? Mas ele tem várias formas de valores que você quer. Quanto maior o valor ali, 12 bits, melhor a resolução. Mas se a gente for fazer isso, a aula vai horas e horas. Mas se vocês quiserem, fala do assunto, aprimora mais coisas, pode falar mais, a gente fala, tá bom? Muito obrigado, compartilha com o pessoal que precisa aí, compartilha o conhecimento, tá? Não vá sozinho nessa não, leve alguém junto com você. Muito obrigado e até a próxima.